Aula 17. Conteúdo: progressão aritmética. Habilidade: resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Descritor 21. Resolver problemas que envolvam progressões aritméticas ou geométricas. Vamos continuar com a adição de PA. Observe as cartelas. Iremos trabalhar algumas questões do Enem relacionadas à progressão aritmética. Por exemplo, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem 2, a terceira tem 3, a quarta tem 4 cartas, e assim sucessivamente até a 7ª coluna, a qual tem 7 cartas. E o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que forma o monte é: letra A, 21, B, 24, C, 26, D, 28, E, 31. Nós temos A1, que é a primeira fileira, né? Tem uma carta. Tem o A7, que é a última fileira, tem 7 cartas. O número de fileiras são 7. Nós temos que saber quantas cartas tem no monte. Então vamos lá. Soma A1 mais AN sobre 2 vezes N. Soma vai ser 1 mais 7 sobre 2 vezes 7. 8 vezes 7 sobre 2. 56 sobre 2. 28. Essas 28 cartas, elas se encontram sobre a mesa, que é justamente as cartas da paciência que estão lá. Ora, o baralho tem 52 cartas, menos as 28. Então, no monte, vai ter 24 cartas. Resposta letra B. Muito bem. Vamos agora à próxima questão, que é a questão que fala sobre o número mensal de passagem de uma determinada empresa aérea, que aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens, em fevereiro 34.500 passagens, em março 36 mil passagens. Ora, mantendo esse padrão de crescimento para os meses subsequentes, quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Então, vamos novamente observar, né? Aqui está a letra A, 38 mil, letra B, 40.500, letra C, 41 mil, letra D, 42 mil e letra E, 48 mil passagens. Então, vamos ao quadro digital mostrar para vocês a resolução dessa questão. Então, vamos lá. Nós temos os meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 38 mil em janeiro. Deixa eu ver. 33 mil em janeiro. $33.000 em janeiro. Fevereiro, 34.500. Março, 36 mil. Esse padrão de crescimento se manteve até julho, ou manteve no mês subsequente. Então, olha,
Primeira coisa que a gente faz é calcular a razão. Nós sabemos que a razão é o termo seguinte menos o anterior. Vamos pegar então a razão entre A2, que é 34.500, menos janeiro, que é A1, que é 33.000. Então nós percebemos que essa razão vale 1.500. Ora, usando a equação do termo geral, a n, A1, n menos 1, R, nós queremos calcular em julho. Ora, julho é o mês 7. Julho vai ser o mês 7, então vai ser A7. Se vai ser A7, aqui vai ser o A1, que é 33.000, 7 menos 1, né? Vezes a razão, que é 1.500. Vou botar isso aqui para cá para ficar mais fácil de resolver. Vamos lá. 1.500. Então vocês têm A7, 33, 6 vezes 1.500, mais 1.500 vezes 7 vai dar 9.000. Resolvendo, somando, vai dar 42.000. Essa é a resposta, que no nosso caso é a letra D. Então, a letra D é a nossa resposta. Muito bem, agora vamos à próxima cartela. Unesp 2004. Universidade de São Paulo. No laboratório foi feito um estudo sobre a evolução de uma população de vírus. Ao final de 1 minuto do início das observações, existia um elemento na população. Ao final de 2 minutos, existiam 5. E assim por diante. A seguinte sequência de figuras apresenta as populações do vírus, representado por um círculo, ao final de cada um dos 4 primeiros minutos. Então vocês têm aí, olha, um círculo, que eu posso chamar de um pontinho, né? Depois tem 5 pontos, depois você vai ver que tem 9, e depois tem 13 pontinhos. Então eles querem saber o seguinte: supondo que se manteve constante o ritmo de desenvolvimento da população, o número de vírus no final de 1 hora era de... Então você tem as opções A, B, C, D, E, onde A é 241, B 238, C 237, D 233 e E 232. Então, observe, existe uma sequência lógica em relação a esses vírus, como vocês podem observar na cartela anterior, onde tem 1 ponto, 5 pontos, 9 e 13 pontos. Então você observa que há um crescimento constante. E para você determinar qual é esse crescimento, é você calcular a razão. E a razão é o termo seguinte menos o anterior. Então, vamos então ao quadro digital resolver essa questão para vocês. Então, observe com calma e atenção. Nós temos uma progressão aritmética onde existia um elemento na população ao final de 2 minutos. Existiam 5 ao final. Né? No início existia 1 e ao final de 2 minutos 5. E assim, a cada minuto foi aumentando. Então, vocês observam que, observando aqueles quadradinhos,
existe uma progressão aritmética 1, 5, 9, onde A1 é o primeiro, A2 o segundo, A3 o terceiro e A4. Ora, eu tenho de calcular, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a razão. A razão é o termo seguinte menos anterior. Poderia pegar A4 menos A3, A3 menos A2 ou A2 menos A1. Qualquer lugar que tenha o seguinte menos anterior. Então você tem aqui 5, que é o A2, menos 1, que é o A1. Então a razão é 4. E agora? Agora nós vamos calcular o termo A60. Por que A60? Por que o termo A60? Porque ele quer saber o número de vírus ao final de uma hora. Ora, essa quantidade foi medida no primeiro minuto, no segundo, no terceiro, no quarto minuto. Então, uma hora são 60 minutos. Então, eu preciso calcular o número de vírus em uma hora. Então, vou usar aquela fórmula do termo geral. AN, A1, N-1 vezes R, o AN é o termo que eu quero procurar, que é justamente o A60. O A1 nós já conhecemos, o A1 é o próprio 1. N-1, o N é 60, menos 1, vezes a razão, que é 4. Então, quem é o último? Qual é a quantidade de vírus ao final de uma hora? Vai ser 59 vezes 4. Né? Primeiro você resolve a multiplicação e depois você resolve, você pode somar, né? Então, o total de vírus vai ser 237. Então, a nossa resposta vai ser a letra C. Muito bem. Agora vamos para a próxima cartela, que é justamente o desafio para vocês. Mas tenham cuidado. Observem. A soma dos 40 primeiros números naturais é igual a, letra A, 400, letra B, 410, letra C, 670, letra D, 780 e letra E, 800. Muito bem, agora chegou o momento da nossa correção. Preste atenção, porque é uma questão simples, mas ao mesmo tempo ela tem uma pegadinha para vocês. Então, vamos ao quadro digital. Essa questão, ela fala sobre a soma dos 40 primeiros números naturais. Ora, onde é que está a pegadinha? A pegadinha está justamente aqui, ó. Números naturais. Por quê? Porque o conjunto dos números naturais começa do zero. E alguém poderia pensar que é 1 mais 2 mais 3 mais 39 mais 40. Então, supondo que uma pessoa fez de 1 até 40, aqui seria A1, aqui seria A40. Então, a soma seria, considerando esse raciocínio errado, né? Essa parte aqui é errada, tá? Eu estou mostrando que algumas pessoas poderiam usar esse argumento, né? 1 mais 40 sobre 2 vezes 40. Daria 20. Então, 41
vezes 20 seria 820, por exemplo. Agora, observe. A questão é número natural. Então, se é número natural, eu não posso usar isso aqui. Isso aqui está errado. Então, vamos tirar isso daqui. Isso está errado. Vamos fazer a questão correta, então. Então, a soma. O A1 vai ser 0. O A40 vai ser 39. N vai ser 40. Então você vai ter que a soma é o A1 mais o AN vezes a quantidade de elementos, que é N, sobre 2. Então vai ser 0 mais 39. O N é 40, que vai dar 20. 39 mais 0, 39. Vezes 20. 780. Nossa resposta, letra D. Então, a questão toda está em relação a essa pegadinha. Algum aluno ou alguma aluna podia pensar que começa de 1 e vai até 40, e não é. Começa de 0 e vai até 39. Então, é importante que conheçamos todos os conjuntos, né? Conjunto dos números naturais, dos números inteiros, dos racionais, dos reais, com suas variedades, né? Com asterisco, sem asterisco. Muito bem. Concluímos assim mais uma aula do nosso Saber Mais Um e até a próxima aula.